Olá, bom dia. Muita paz e muita luz na nossa caminhada para que a gente consiga sintonizar com as forças superiores da nossa vida e começarmos a ter melhor condições de ajudar, de aprender e de todos nós trabalharmos nessa importante tarefa de homeopatizar, como dizia o mestre Moreno, nós temos que homeopatizar o mundo. Então, vamos procurar fazer o possível dentro das nossas possibilidades para que a gente, pelo menos, homeopatize a nós mesmos, homeopatize aqueles que estão perto de nós. Então, estudando o organon da arte de curar, que é a base fundamental para entendermos a homeopatia, a gente está aqui estudando o organon comentado, que é este que está aqui. Então, é um livro importante para que a gente entenda a homeopatia. Aqui, a homeopatia é comentada e fácil de ser entendida. Adquirindo o livro, você estará nos ajudando e também ajudando a si mesmo a conhecer mais a homeopatia para que você possa estudar mais. E também você pode nos ajudar fazendo um Pix, conforme está aí na descrição do vídeo e também entre os primeiros comentários. Parágrafo 34. Doença artificial semelhante. E este outro livro que está aqui, a gente explica a filosofia homeopática de uma forma bastante transcendente, bastante inovadora e muito importante para a gente entender certos aspectos da homeopatia. Então, doença artificial semelhante. A força maior das doenças artificiais a serem produzidas pelos remédios é apenas uma das condições para sua capacidade de curar doenças naturais, pois temos outras condições necessárias às doenças artificiais para que ocorra a cura. Então, o Hahnemann, ele conseguiu observar muitos detalhes. Foram muitos anos de pesquisa, foram muitos anos de observação. Ele passava os remédios, ele observava a reação das pessoas, como estava acontecendo, para ele poder entender quais as outras condições estavam interferindo para a pessoa ter a saúde. Recuperar a saúde, no caso, né? Ela seja uma doença artificial tão semelhante quanto possível à doença ser curada. Então, não é simplesmente toma esse remédio homeopático e tome. Você tem que pegar aquele remédio homeopático, tem que ter ali uma similitude, uma similaridade entre a doença que você tem e a doença que o remédio pode causar, para que, juntando os dois, as sequências entrem em ressonância. Tal doença artificial deve possuir uma força um pouco maior para a retirada das energias deletérias dos corpos sutis. Os corpos sutis armazenam-se, nós temos o vídeo Corpos Sutis, inclusive ele está lá no nosso grupo do Facebook, Homeopatia Terapia Divina. Se vocês colocarem no Facebook Homeopatia Terapia Divina, vai ser conduzido para esse grupo. Então, nesse grupo tem lá postado, né, os corpos sutis. E é importante a gente entender esses corpos sutis, porque quando a gente vai transcendendo o entendimento, a gente vai vendo que a energia vai tratar. Mas nós temos que lembrar o que é que temos guardado na nossa consciência, no nosso corpo causal. Vamos prestar atenção nesse detalhe. Produzir um estado mórbido muito semelhante à doença natural, a fim de eliminar a sensação da perturbação mórbida natural, como também extingui-la completamente, de modo a aniquilá-la. Então, olha que interessante. Esse estado que ela vai criar, estado mórbido semelhante, com a doença natural, tem que ter uma força, tem que provocar todo um conjunto de perturbação, de sensação mórbida, para poder extinguir aquela doença que vai ser aniquilada. Por isso que é muito comum, quando a gente toma um remédio, a gente tem uma espécie de agravamento, mas alívio dos sintomas. Estranho, né? Por exemplo, a bronquite, a pessoa está lá com falta de ar, não consegue respirar direito. Aí ela toma a homeopatia, ela volta a respirar, mas sai muita secreção. Então, essa é uma forma do remédio de ajudar a curar. Ah, mas aumentou a secreção. Claro, porque aquilo que estava grudado, preso, não te deixava respirar, agora sai, começa a fluir e você respira. Certo? Tanto isso é verdade que nenhuma doença já existente
pode ser curada nem mesmo pela própria natureza, pelo acréscimo de uma nova doença dessemelhante, por mais forte que seja, e tampouco através de tratamentos com remédios que sejam incapazes de produzir qualquer estado mórbido semelhante em organismo com saúde estável. Então, se o remédio for incapaz de produzir aqueles mesmos sintomas da doença em um organismo com saúde estável, ela não vai conseguir eliminar a doença. Então, para que a doença seja eliminada, a doença causada, entre aspas, tem que ser um pouco mais forte. A gente explicou agora há pouco um pouquinho de que é a doença mais forte. No outro livro, Homeopatia, Tratamento para o Espírito e para o Corpo, a gente explica com mais detalhes o que é a doença mais forte. E aí, essa doença, entre aspas, mais forte, vai fazer com que o seu organismo reaja e os corpos sutis comecem a alimentar as toxinas deletérias, energias deletérias, para recuperar a saúde. Por isso que o remédio tem que ser capaz de causar no corpo com um estado de saúde estável, ele tem que ser capaz de provocar, de causar aquele adoecimento. E assim é importante nós compreendermos que a forma de eliminar um adoecimento é ir na causa deste. A causa deste é uma disfunção nos corpos sutis e só pode ser eliminada com remédio que seja capaz de produzir sintomas tão semelhantes quanto possíveis. Aí o parágrafo vai ser bem maior, esse slide aqui, tem outros ali para dar continuidade. Então, veja bem, o remédio tem que ser capaz de provocar sintomas tão semelhantes quanto possível à doença que a pessoa tem, e a diluição tem que ser apropriada. Agora, o que a gente tem observado na prática de mais de 20 anos de trabalho é que o que acontece? Sempre eu trabalhei como voluntário, certo, gente? Aí, quando a pessoa toma o remédio, vai ter as exonerações. Começa a tirar a secreção. E por isso que é importante quando você começa de diluições menores para maiores. Ah, mas quando é um caso mental, a gente dá uma diluição bem alta. E daí a 6 meses? Certo? Então nós temos que prestar bastante atenção como a gente lida com cada situação, com cada adoecimento, porque tudo é aprendizado, tudo é conhecimento. E em todo momento, na homeopatia, você está aprendendo alguma coisa diferente. Em momento algum, você vai simplesmente passar o remédio e a pessoa, tomei o remédio e melhorei tudo. Não. Você enxergou o remédio perfeito naquele momento ali, indicou o remédio, a pessoa toma, passado alguns dias, e vai ter as reações inerentes a cada pessoa. E aí você vai passar outro remédio, outra reação inerente a cada pessoa e assim sucessivamente, até que consigamos restabelecer plenamente a saúde. Que as forças celestes estejam nos envolvendo para mantermos a sintonia com todos aqueles trabalhadores da homeopatia, dos planos espirituais que nos ajudam, que nos intuem, que nos inspiram, para, em nome de Deus, podermos ajudar aqueles que sofrem.